Muito bem, gente. Hoje nós vamos trabalhar o item 4, né, do Jesus Evangelho da Psicologia Profunda, que é o item Características Psicológicas de Jesus. E o capítulo destinado ao nosso estudo é o capítulo 17, Os Infortúnios Ocultos, do livro justamente Jesus Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Não sei se todos conseguiram dar uma olhadinha no capítulo. A gente pode começar a trazer algumas impressões de vocês em relação ao capítulo, para a gente começar a construir um pouquinho, né, essa imagem do que seja a personalidade de Jesus e entender um pouquinho melhor, né, a presença dele em nossas vidas. Alguém quer começar trazendo o que achou do capítulo, que chamou a atenção, para a gente começar a ir amadurecendo essa ideia? Vânia? Estava procurando a mãozinha ali, não estava achando. Boa noite a todos. Boa noite, Gelson. Boa noite. Eu gostei bastante do capítulo. Eu acho que me chamou bastante atenção aqui que ela oferece para a gente uma mudança de perspectiva com relação a Jesus como um ser, tirando Jesus da cruz, né? E trazendo para a gente Jesus como um ser muito próximo a nós, um espírito de alta envergadura, que tirando Jesus assim também do papel, né? Aquela coisa do Cristo histórico e daquela mentalidade ou da figura mais ligada à igreja, né? Que a gente recebeu nessa encarnação, mas com toda certeza em várias outras encarnações, onde a gente foi construindo uma imagem de Jesus distante de nós, né? Assim, de impossível de ser alcançada. E ela traz, aproxima novamente, né? Humaniza e explica bem já no início essa questão do nosso caminho, né? Que a gente, esse caminho que a gente vai fazendo desde o início do nosso, de que fomos criadas, né? Esse percurso natural, onde a gente vai desenvolvendo os sentimentos e vai aprimorando os nossos sentimentos, né? A partir das experiências de encarnação em encarnação. E eu entendi, ou a gente entendeu aqui no nosso estudo, que a igreja ela não tem consciência desse percurso e por isso mostra um Jesus inacessível, né? Porque chega assim num determinado limite para se explicar realmente quem é Jesus. Vou fazer só um ponto aqui para dar oportunidade para o pessoal falar também. Uhum. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Claudina? Para mim, chamou a atenção essa parte que ela fala da profunda mudança de atitude mental. E, claro, sempre nós vemos sempre esta fala de Jesus perguntando aos pacientes, não? Mas aqui, hoje, na medida que eu lia, eu fiquei com essa parte da mudança de atitude mental e moral do paciente, para que pudesse ser refeita ou refeito os caminhos. Eu só queria dizer isso com relação à impressão. Uhum. Certo. Débora? E aí, linkando com o que a Claudina falou, né, mais adiante, o que também me chama a atenção é que, em relação ao título do capítulo, né, que ela vai falar que esses infortúnios ocultos são presenças, apelos da vida para o nosso crescimento interior. É o esforço para alcançar patamares de paz e alegria perfeita. Então,
nesse convite, né, de Jesus, de a gente mudar o nosso olhar, né, para esses infortúnios como convites de crescimento interior. Muito bem. Quem é que vem? É Maria Silva ou a Sara que vem primeiro? Quem é que levantou a mão primeiro? Era eu, mas Então, a Débora, Sara, Giza e Maria Silva. Pode falar. a Débora falou já o que eu ia falar. É, Então fica aham, assim, obrigada. tá bom. Giza? Oi, boa noite a todos. Eu queria só destacar esses dois aspectos que a Joana coloca aqui, uma visão da psicologia profunda e o outro a proposta da psicologia profunda, né? A visão é que a nossa esperança, né, nesse nosso crescimento, no nosso engrandecimento, em dois patamares, né? O crescimento ético e o crescimento intelectual, que juntos vão compor a sabedoria, né? E assim nós vamos superando esses limites, adquirindo mais forças, vamos ultrapassando, assim ela fala, até alcançar voos no cosmos, né? E a proposta da psicologia profunda também, né? Que humaniza Jesus, que ele venceu, ele triunfou sobre todas essas conjunturas, tudo que passou, esses valores conquistados, né? Então, ele como companheiro do infortúnio, né? Que é o título do capítulo, amarrando aí no que as colegas também já falaram, para a gente conhecer quais são as origens desses infortúnios e como existem também situações que são perigosas para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? E os recursos terapêuticos que a gente adquire, então, através de Jesus. Esses dois aspectos que eu queria colocar. Tá bom, obrigado. Maria Silva? Ai, boa noite, boa tarde. Eu também vi esses aspectos. Eu vi um aqui que me chamou a atenção quase no final do capítulo, que ela coloca, ela menciona que Jesus deixa de ser o símbolo Jesus, distante, real, para ele tornar-se dinâmico Jesus homem. Eu achei isso aqui importante, que já não é algo distante como era antes para nós, e só o simbólico, mas agora ele já tem um dinamismo, um movimento, né? Eu achei muito bonita essa parte. E eu tenho uma outra, e o último parágrafo eu tenho, na verdade, uma dúvida se eu entendi corretamente, que ela coloca, o homem moderno necessita ouvir Jesus com os olhos. Fiquei muito intrigada com essa colocação dela. Achei, o que ela está querendo dizer? Será que ela está dizendo sobre, como ela falava os caminhos que os outros já percorreram? Era essa observação que ela queria desses exemplos dos outros que estamos ouvindo, e esse evangelho que era uma tradição oral, então é esse o ouvir? Ela estava se referindo a isso ou algo que eu realmente não entendi? Então, isso eu gostaria de um esclarecimento sobre essa última frase dela. Sim, coloca realmente bem no final do capítulo, né? Ouvir Jesus com os olhos, né? Então, essa é uma força de expressão que a Joana está trazendo, né? Justamente quando ela vai complementar para explicar isso, né? Logo em seguida, né? Que é justamente trazer Jesus para a consciência, né? Nossa, né? E aí encontrar nele realmente, né? Os exemplos que ressumam da sua história, diz a Joana. Então, de uma certa maneira, ouvir Jesus com os olhos é poder, de uma certa maneira, ter uma visão plena dele, né? Real a partir da própria dimensão exemplificada por ele, né? Então, justamente, e isso envolve meditar, envolve refletir, envolve realmente buscar compreender verdadeiramente quem era Jesus, para que ele possa agir em nossa vida. Então, é nesse sentido que ela está colocando, né? Muito bem, gente. Deixa eu fazer uma pergunta só. Aonde que vocês estão encontrando? Porque eu não encontrei, não sei onde que é. Eu estou com Jesus, Evangelho e Psicologia Profunda. Não encontrei 17.
não sei aonde procurar, e eu olhei também no Refletindo da Alma, Espelho da Alma, não encontrei, e fui até olhar no Evangelho também, sabe? Também não é lá. Então, aonde que eu vou encontrar isso? Eu estou com o livro aqui, Jesus Evangelho, Página 111. é esse? Página 111. Então, vou lá. Tá? Que realmente eu peço desculpa, mas eu Tá não... bom, não tem problema. Bem, estão trazendo uma série de questões importantes que o capítulo levanta, né? Mas vamos começar do início, né? Quando a gente fala em personalidade, né? O que a gente está se ocupando? De um lado, né? O Cloninger, que é um autor que trabalha bastante a questão da personalidade, ele vai dizer que a personalidade é dividida em temperamento e caráter. Tá? O temperamento ele compreende as dimensões ligadas à hereditariedade, a nossa dimensão mais animal, né? Mais instintiva. E o caráter, por sua vez, consiste nos aspectos da personalidade referente à identidade e o autoconceitos moldados ao longo do desenvolvimento da pessoa, ligados justamente, né, aos valores, aos recursos internos que ela traz, né? Então, de uma certa maneira, né, entender Jesus, a personalidade de Jesus, é um grande desafio para nós, né? Porque, de uma certa forma, ele é essa figura humana que Joana quer nos trazer mais perto, né? Mas é uma figura humana que se realizou, né? Que se realizou, né, de uma certa maneira. Então, a gente pode pensar que tanto nesse caminho ligado ao mundo do corpo hereditário, que está ligado ao temperamento, né, aos padrões de humor e temperamento, ele superou a matéria. Então, Jesus ele digamos, onde pode dizer que é uma pessoa que ficou, ele temperou a matéria. Então, esse temperamento fala de tempero e de temperar, né? E também de temperatura, ou seja, dessas medidas que movem a nossa vida e que Jesus, de uma certa maneira, não está sujeito a esse temperamento, né? Então, o temperamento dele é de alguém que conquistou a si mesmo, né? E conseguiu superar todas as adversidades que a matéria impõe para qualquer espírito, né? E de outro lado, né, o caráter dele é o caráter daquela alma que já compreende Deus, né? Já compreende Deus e vive, de uma certa maneira, esse divino que habita em cada um de nós. Essa potência que justamente ele vem revelar para a gente como um caminho possível para todos nós. Então, de uma certa maneira, a personalidade de Jesus envolve essa condição especial, né? E se a gente for pensar que a personalidade é um conceito psicológico que envolve de uma certa maneira, né? É aquilo que a pessoa concretiza, né? Que a personalidade, de uma certa maneira, é aquilo que eu sou na minha inteireza, naquilo que eu sou enquanto uma visão de todo o meu, né? A identidade fala mais do meu ego e a personalidade fala mais da concretização do meu ser enquanto expressão no mundo, né? E toda a personalidade, né, envolve aquilo que a Joana vai colocar, de uma certa maneira, na série psicológica, a inteligência, né? E que envolve, dentro dessa inteligência, o trabalho com a vontade, com o sentimento e com os pensamentos, né? Que essa é a dinâmica do espírito, né? A dinâmica da mente, né? Envolve essas forças da alma, que é o sentimento, o pensamento e a vontade. E a inteligência, então, é, de uma certa maneira,
a forma de conduzir tudo isso, né? Então, se a gente fosse pensar, né, do ponto de vista tipológico, né, e da personalidade, o que, que de uma certa maneira, o Cristo é o somatório, né, de todas as tipologias, né? E a Jana vai colocar isso muito bem. Ele desenvolveu a intuição, o pensamento, o sentimento e sensação, e, de uma certa maneira, revela, então, essa perfeição da natureza humana, né? Então, é, é, a gente pode pensar que Cristo, como Joana vai afirmar ali, né, alcançou a nota máxima que a pessoa humana pode conseguir alcançar, né? Então, quando a gente vai pensar em personalidade de Jesus, né, nós vamos nos restringir a certas qualidades, né, dos elementos psíquicos que envolvem essas constituições do que seja uma biotipologia que constitui a natureza de cada um de nós, né? Então, a gente não vai tratar dessa visão mais biotipológica, né? Porque, de uma certa maneira, ele supera a matéria e chega às qualidades que superam toda a dimensão de temperamento e o máximo de um caráter exemplar, né? Mas sim, a gente vai examinar alguns elementos do perfil mental, né? Dos fatores intelectuais de Cristo, que isso que a gente pode analisar dentro da nossa condição precária ainda e humilde de compreender a personalidade dele, tá, gente? Então, assim, ó, se a gente for se ocupar nesses aspectos, né, que são as aptidões do Cristo, né? Quando a gente fala, então, em personalidade aqui do Cristo, a gente está falando em fatores, né, que envolvem justamente a inteligência dele, né, a capacidade dele lidar com a vida, de resolver problemas lógicos, de prever, planejar, encontrar as relações entre causa e efeito. Então, esses fatores, né, são fatores R e o fator G, né? O fator G é a capacidade de ver as relações que existem entre os diversos fenômenos que atuam no psiquismo humano, né? Então, é isso que a gente vai, de uma certa maneira, aqui tentar entender. Então, se a gente for pensar em tudo que o Evangelho remete à figura do Cristo, de outro lado, né, o que Joana está trazendo, que vocês citaram aí do perfil do Cristo, uma das primeiras coisas que a gente pode falar é da profundidade de Cristo. Então, de uma certa maneira, mesmo ele pertencendo a uma cultura judaica milenar e um ambiente tipicamente oriental, né, e a relação dele supera a cultura, supera as questões sociais, e há nele um nível de profundidade, né, extrema na forma dele trazer as ideias, dele expressar o que ele é, de poder trazer também a mensagem e ser um médium de Deus, né? Jesus é um médium de Deus, né? De uma certa maneira, e como tal, então, ele o faz dentro dessas características que envolve esse grau de profundidade, né, gente? Então, nessa profundidade, ele cria, de uma certa maneira, uma base de sustentação, de estabilidade, né, que permeia e que sustenta e que não morre, né, que é sempre atual e que, de uma certa forma, permanece ao longo do tempo. Então, isso é uma coisa bem importante aí como característica dele, tá? A profundidade, né? E a gente vai ler lá, né, que de uma certa maneira
a doutrina pregada pelo Cristo, né, como hoje, como ontem, permanece atual, repousa em tua glória, como, de uma certa maneira, o nobre iniciador da mais sublime doutrina, como o historiador francês Renan comentou em relação ao Cristo. Tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto que a gente pode pensar da personalidade dele é a originalidade de Jesus. Jesus é um homem original, né? Ele não falava como os doutores da lei, que interpretavam as normas tradicionais da cultura judaica. Cristo trazia novas ideias. Ele é original. Ele realmente não vai contra a lei mosaica. Ele vem complementar a lei mosaica, mas nesse processo ele dá uma perspectiva totalmente nova, né? Então ele traz e também ensina com uma autoridade própria e original, né? Ou seja, ele é esse critério novo, né? Então, como essa personalidade profunda e surpreendente, ele traz uma nova condição, sendo então uma personalidade extremamente original, como é um mestre, né? Que tem uma autoridade, né? Ele ensina como autoridade, como dizia Mateus, né? E não como os escribas, está lá no Evangelho, né? Então, essa originalidade do Cristo representa realmente essa mudança renovadora que ele traz para todos nós. Terceiro aspecto, né? Jesus é um ser paradoxal. Aquilo que o Jung chama de antinomia, né? A antinomia que todo arquétipo tem, que a nossa consciência não consegue abarcar, né? Toda a realidade, né? E, de uma certa maneira... Perdón, Gilson, no entendí esa palabra. ¿Jesús es? Um ser paradoxal, não sei, Santiago... Ok, lo voy a buscar. Tem. Paradoxal, né? Antinomia é um termo que o Jung usa, né? Que representa uma realidade que tu nunca vai assimilar ela de maneira completa. Se tu pega um lado da moeda, tu não consegue pegar outro. É que nem o átomo, né? Se tu vê ele como partícula, tu não consegue ver a natureza onda dele. Se tu vê ele como onda, não consegue ver a natureza como partícula. Então, antinomia representa essa dupla realidade, né, simultânea, que se apresenta, mas que nós não conseguimos captar. Então, Jesus, como um ser paradoxal, né, ele nos parece uma realidade absurda para nós, né? Mas o paradoxo ele é uma característica dos grandes pensadores. Então, de certa maneira, o Jung vai trazer essa questão da dinâmica dos opostos, né? E dessa necessidade de integrar, né, a luz e a sombra, por exemplo, né? Então, Jesus, de uma certa maneira, ele vem para provocar, né? Quando ele diz, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? Eu não vim para os sãos, vim para os doentes, né? Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, né? Olha, não tem coisa mais paradoxal da figura do Cristo, quando ele diz: amai os que vos odeiam, orai para que vos maltratem e perseguem. Né? Então, isso é um paradoxo, né? Que quebra a lógica do mundo e, de uma certa maneira, toca o coração das almas sensíveis e confunde as pessoas que vivem ainda dentro dessa dimensão mais limitada, né? E centrada no poder daquela lógica da época que Jesus se encontrava, né? Tânia, tu quer trazer alguma coisa? Em castelhano, paradójico. Boa noite. Boa noite. Gelson, lendo esse capítulo e vendo que aqui está dizendo o seu lado humano, o lado humano de Jesus.
Eu assisti uma palestra que me incomodou demais. O palestrante falando sobre Jesus, e ele mencionou que Jesus chegou a um momento na passagem dele aqui na Terra, quando ele estava para ser crucificado, ele teve medo, porque ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E aquilo me incomodou de tal maneira, porque nós sabemos que Jesus chegou ao máximo, é um ser puro e sabe lidar com essa luz e a sombra. Eu gostaria que você colocasse isso aí para a gente, porque serve para todos nós aqui, que algumas pessoas são palestrantes também, e para mim também, porque até hoje aquilo está dentro de mim, fustigando, porque eu não consigo aceitar que Jesus, naquele momento, tivesse medo, porque nós colocamos todos os nossos sentimentos humanos, nós transferimos para Jesus e para Deus também. Durante muito tempo da nossa caminhada aqui na Terra, o ser humano fez isso. Então, por favor, eu gostaria... Alguém quer... Tá bom, vamos pensar junto. Alguém quer trazer alguma colocação em relação a isso que a Tânia está trazendo, gente? Maria? Então, eu já tinha escutado uma vez que na hora que ele fala, meu Deus, por que me abandonaste, ele está declamando um salmo, né? Que era um salmo que era, eles conheciam um salmo que era a vinda do Messias guerreiro e a vinda do Messias que era pacificador, e ele então estava declamando este salmo que falava, mostrando que ele era o Messias pacificador que tinha vindo. 104. Não sei se foi isso, se a explicação é essa, por aí. Sim. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu sou Li. Então, mas aí Jesus estava declamando e eles ouviram, tanto é que foi colocado isso nos evangelhos. Não sei se todos os evangelhos, mas foi colocado. Foram 4 evangelhos, mas sinceramente não lembro agora se foi colocado nos 4. Então, o Jesus estava mostrando mais uma vez, até no último momento, o seu lado humano, que ele estava na realidade, Jesus estava mostrando, declamando esse salmo, ele estava mostrando também ensinando para nós a humildade até o último momento, que devemos sim, não devemos ficar assim, poxa, por que me abandonaste? Eu sou o máximo. Não foi isso que ele pensou. Ele usou ali, ele fez com intenção mesmo de declamar para quem estava à volta ali, os apóstolos ouviram e escreveram. É assim que eu vejo por que ele falou isso. Não era porque ele estava abandonado. Não, o Pai não abandona ninguém. Ele quis colocar dessa forma. Então, eu não creio também que Jesus sentiu medo. Nesse concordo com aquela senhorita. Muito bem. Santiago? Disculpen por hablar en mi idioma, para expresarme mejor. Todo lo concerniente a Jesús, para mí, implica el esfuerzo de autosuperación, no discutiendo los pareceres, los puntos de vista, aquellos que puedan incluso nacer de la visión de los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, o en Mateo, o en Juan, o en Marcos, o Lucas, no discutiendo esa posibilidad como el Solí acaba de apuntar. Mas soy del parecer de que, insisto, en lo concerniente a Jesús, nosotros somos quienes tenemos que efectuar el esfuerzo constante para tratar
de imitar todo aquello que él sabe interpretar con toda perfección el pensamiento de Dios, del Creador. Nos quedamos un tanto limitados si hacemos descender esa proyección de Jesús en el sentido planetario, alcanza a toda la humanidad. Hoy 8.000 millones de personas encarnadas, desencarnadas, ni sabemos. Alcanza tal magnitud que somos nosotros los que estamos invitados a hacer el esfuerzo para tratar de alcanzar su visión, no hacerle descender a él tanto hacia nosotros algo que ya hizo. Muito bem, vamos adiante, a gente vai pensando tudo isso juntos, tá? Silvia? Eu ia dizer justamente isso, porque Jesus estava cotando de um dos Salmos. Eu estou tentando procurar, se não me engano, 104, mas tem um outro, eu vou verificar direitinho. Porque Jesus, ele, com o conhecimento dele, das Escrituras, ele era profundo conhecedor. E durante todo o Evangelho, a gente vê cotações de todos os profetas. Tanto é que, por exemplo, apesar dos fariseus não gostarem dele, das coisas que ele trazia, como eu estava dizendo, tudo novo, é uma nova interpretação a tudo, eles chamavam ele de rabino. Eles chamavam ele de rabino, eles reconheciam em Jesus o conhecimento das Escrituras. E nessa parte ele está cotando da Escritura, e realmente, inclusive dizendo, Senhor, tenha piedade dessas pessoas que estão aqui, quando ele diz, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que dizem. De certa forma, ele quase que estava rezando para aquelas pessoas que estavam crucificando. Mas eu verifico direitinho, eu vou ver depois aqui, que eu tenho notas disso, depois eu falo exatamente o número do salmo. Ok. Inés? Yo siento que también, aparte de que he leído esto en algunas partes y he escuchado algunos audios, siento que también el ser humano, como somos, muchas veces sentimos esta sensación de abandono. Y no es de gusto que él en ese segundo nombra ese salmo, ¿no? Creo que en realidad lo que nos muestra es que aún en ese segundo en el que nos sentimos abandonados, él automáticamente dice que se haga tu voluntad. Entonces es tan humilde, tan sublime su entrega al Padre que nos muestra y que aún en el momento más desafortunado, más desvalido, más vacío que podamos tener, doblegarnos a la voluntad del Padre es el principio de la comprensión. Eso me llega a mí, siempre, no sé. Gracias. Muito bem. Então, tudo isso que estão trazendo são coisas bem importantes, assim, para a gente poder tentar responder a questão da Tânia, né? E realmente, né, Tânia, isso que o professor está dizendo, quando Jesus anuncia, né, o termo certo é Deus meu, por que me desamparaste? Né? Essa seria a tradução mais adequada, né? Nesse momento, ele está trazendo para ele o questionamento da culpa de todo o pecado da humanidade. Toda a soma da humanidade se recai sobre ele, sobre o Cordeiro, né? Então, de uma certa maneira, eu tenho que dar conta de toda essa ignorância, né? De toda essa condição porque eu estou sendo crucificado, eu estou sendo culpado, como se eu fosse errado
e o mundo fosse certo. Então é o momento desse Jesus, né, trazer à tona essa reflexão, né, e aí ele diz, né, depois mais tarde, né, se puder ter esse Esse cálice. esse cálice de mim, mas se não puder, que eu tome até, né, a última gota, né, até o último, né? Então, de uma certa maneira, ele está, de uma certa maneira, trazendo, assumindo a responsabilidade dele conosco a partir do desejo do Pai. Olha, estou aqui, o mundo me fez isso, né? E agora eu tenho que suportar essa realidade, né? Então, de uma certa maneira, e realmente isso que foi trazido, né? Que de uma certa maneira fala justamente para reconhecer nele essa figura do Salvador, né? Para poder, porque todos os movimentos de Jesus que ele tinha durante a passagem dele, ele tinha que demonstrar que ele era a figura que está lá e que vai revelar e vai realmente ser aquilo que os profetas falavam dele, né? Então, muitas coisas ele tem que fazer para que, de uma certa maneira, ele seja identificado como o Messias revelado pelos profetas. Então, ele segue um roteiro também dos padrões judaicos em relação a uma resposta também à tradição e à cultura judaica nos passos dele, né? Rejane? Obrigado, Gelson. Estou aqui ouvindo, eu nunca consigo estar com vocês, hoje consegui, agradeço. Essa questão de Jesus ser o Cordeiro de Deus me incomoda muito, porque acredito que com o Espiritismo não podemos pensar no que ele tira os pecados do mundo, como a gente ouve na Igreja Católica, né? Não é, sei que não é isso que você quer dizer, mas essa interpretação não consigo entender, na verdade é isso. Eu consigo entender a interpretação que ele estaria anunciando o final da sua missão, né? Como no Salmo lá 22, eu acho que é um dos Salmos de Davi, que fala, mas essa interpretação do Cordeiro realmente tem dificuldade. Desculpa eu interromper, mas se você puder explicar melhor, eu agradeço. Isso, né, Rejane? Porque o Cordeiro aqui é um símbolo, não é que ele está... É o símbolo do sacrifício, e não é que ele vai tirar o pecado da humanidade. Isso é a forma como a igreja tradicional, né, judaica cristã, entendeu esse entendimento, né? Aqui é mais um símbolo do sacrifício, né, apenas, né? Mas não de que ele esteja, de uma certa maneira, tirando a responsabilidade nossa, né, diante da das nossas atitudes e nossos compromissos. Nesse sentido, realmente não, né? Quer dizer, poderíamos entender que ele estaria vindo trazendo uma mensagem, e com a mensagem, então, ele estaria redimindo o mundo no momento em que nós estaríamos vivendo essa mensagem. Seria mais ou menos isso, né? A redenção é uma proposta para todos nós. De transformamento, né? De transformação. Para todos nós. É um convite, né, para a redenção, né? Ok, obrigado. Obrigado. Silvia? É que eu achei a passagem, é o Salmo 22, que ele diz, meu Deus, por que tu me abandonaste? Tão longe de me estar me ajudando, das palavras... Eu clamo e tu não me ouves, começa, né, o Salmo. Ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? E eu estou estando longe de mim e das minhas palavras de socorro. Mas em aramaico, ele diz, Eli, Eli lama sabachthani. Eli, Eli lama sabachthani. É 22 o Salmo, se alguém quiser ver. E ele diz que Deus ajuda tanto nesse momento. It's a beautiful Psalm, anyway. É só para referência. Thank you. Então, na verdade, de uma certa maneira, ele está anunciando para Deus a própria realidade da humanidade, né?
né? Dessa humanidade perdida, desorientada. Agora sim, né, Tânia? O fato de Jesus não ter medo não quer dizer que ele não tenha sentimentos, né? Ele tinha tristeza, por exemplo. Ficava triste vendo os homens agir mal, né? Com os seus discípulos, quando ele pediu para orar com ele, não puderam orar. Então, de uma certa maneira, não quer dizer que Jesus não tenha sentimentos e aí algum pesar em relação a tudo que ele vivia dentro daquela multidão tão ignorante, tão assim, desprovida de sensibilidade, né? Eu, Soli quer colocar alguma coisa, Soli? Eu pensei naquele o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, vem por aí, sabe? Mas isso é coisa da Igreja Católica, realmente, não tem dúvida. Aquele hino, ele é um hino também, né? Que tem Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. É que ele fala, pelo menos que eu aprendi foi assim, Eloi, Eloi. Mas pode ser que seja outra palavra também, não sei. Mas isso daí não é importante agora, mas o importante é que quando Jesus diz isso, é exatamente o que você falou, mas exatamente, doutor Gelson, que era um simbolismo mesmo, não é que ele estava assim, dizendo, pobre de mim, que estou aqui um desgraçado, de jeito nenhum. Ele estava fazendo uma representação de nós mesmo, da humanidade. Então, ele estava se entregando mesmo, mostrando para a humanidade, né? O que ele ele realmente foi um sacrifício, ele sacrificou vindo para cá para nós. E então é assim que eu compreendi, sabe? Bom, pode ser. Não sei se é errado. Muito bem, então é isso, né, gente? Vamos voltar então para as características de Jesus aqui, da personalidade dele. Então a gente falou um pouquinho sobre a questão da profundidade, a gente falou da originalidade, a gente falou que Jesus era uma personalidade paradoxal, né? E agora vamos falar sobre a parte de Jesus como uma empatia, né? Uma coisa de Jesus, né? Que é justamente uma sensibilidade que as pessoas podem ter, né? Que as pessoas geniais, né, têm, de perceber de uma maneira rápida e espontânea as necessidades do outro, né? De poder ser sensível, né? De uma certa forma, a dor, a realidade, as condições do outro, né? Então, a empatia é essa capacidade do ser humano penetrar no mundo psíquico, né? Do outro e perceber o que se passa, né? E Jesus realmente ele conseguia perceber de maneira muito clara o que via no coração das pessoas e ter essa empatia, né? De agir de maneira adequada, cuidadosa, e ser, então, de uma certa maneira, sempre muito adequado no tempo, na atitude, na medida das coisas em relação à necessidade do outro, né? Isso a gente vê muito na Boa Nova isso acontecendo, né? Vários momentos do Evangelho, quando Jesus está com a samaritana, né? Penetrando naquela alma ingênua daquela mulher, né? Vai chamar o teu marido, vem cá. E a mulher fala, mas eu não tenho marido, né? E aí Jesus disse-lhe bem, porque se tiver 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E aí, então ele sabe que da realidade dela, né? E ela diz, Senhor, eu vejo que és um profeta, né? Então ele vai realmente tendo cuidado, né? De não julgar, mas de ir, de uma certa maneira, tocando o outro e revelando a realidade do outro a partir dessa atitude empática que ele traz, né? Amélia, tu quer trazer alguma coisa? Gerson, boa noite toda a gente. Boa noite. Tarde, mas eu dirijo o estudo a segunda-feira.
E esse estudo é estudo da SIACA e não consigo sair. O que eu queria abordar era já que estão aí também. Eu entendo, Gerson, o problema é que nós estamos numa zona, nós queremos sempre permanecer numa zona de conforto. Quando nós pensamos que Jesus veio para livrar-nos dos pecados, lavar os pecados, eu costumo dizer, ele devia ser um mau lavador, porque os pecados continuam neste. E entenda que Jesus efetivamente veio, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio trazer um exemplo como modelo. Não faças ao outro o que não queres que a ti faça. Amai ao próximo como a ti mesmo. Nós, antes de amarmos ao próximo, temos que nos amar a nós. Se nós não nos amarmos, a gente não pode amar ao outro. Não pode amar a Deus. Não pode. Então, Jesus traz um paradigma, traz um caminho, e não aquilo que nós gostaríamos que fosse. Que era continuarmos a fazer as nossas coisas, ou o demónio que tem culpa, ou então Jesus veio lavar, quando efetivamente Jesus veio para nos mostrar qual é o caminho que nós temos para sairmos da nossa ignorância e sairmos do nosso sofrimento. Relativamente à questão empática, não há dúvida que Jesus de facto, é uma entidade empática, porque senão não teria saído dos mundos lá acima para vir ficar aqui conosco, não é? Se espíritos mais inferiores a ele para virem para aqui um sofrimento, imagina um ser excelso como era o Mestre Jesus. Portanto, é o símbolo da empatia, da solidariedade, etc, etc. Então, era só isso que eu queria dizer. Sim, e com certeza, né, Amélia? Jesus acreditava em nós. Ele não podia tratar a gente como crianças, da qual ele tem que conduzir de maneira infantil, fazendo um trabalho pela gente. Então, ele está trazendo justamente uma nova fase da consciência humana, onde a gente começa a assumir por nós mesmos uma responsabilidade, né? E ter que agora se comprometer com isso. Ele vem nos dar esse caminho, né? Ele vem nos dar umas diretrizes, elementos para a gente poder fazer isso, mas não fazer por nós, porque daí não tem sentido realmente, né? Gerson, eu costumo dizer que Jesus até faz tudo por nós, mas ele pega no milho, ele planta, ele faz, ele pisa, faz a papa, liga o fogão, tira a colher, mete na nossa boca, mas a garganta é nossa. Se a gente não quiser, a gente não pode melhorar, a gente não pode, não engorda. Então, Jesus trouxe o caminho, trouxe o roteiro, trouxe o paradigma para cada um de nós fazer o melhor para poder, no roteiro que ele indicou para sair, para a nossa libertação, porque é libertação e emancipação do espírito, do ser que está no céu. O sentimento, a emoção, tudo que nós sentimos, vem para nós, vai para o campo e vem para nós. Portanto, ele trouxe o caminho, libertando-se, não faças o outro. Ama o próximo, assim como a ti mesmo. Temos que lutar, mas não ficarmos na zona de conforto. Ficarmos ajoelhados, fazermos pedidos, quando, de facto, Kardec também vem dizer que fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É uma produção de energia para o nosso melhoramento. É o puro tempo. Uma característica de Jesus, além dessa que a gente já falou também, é a clareza, né? E Jesus era extremamente claro na forma de colocar, né? E essa clareza justamente é uma forma muito importante, tanto na sua linguagem, né? Que era muito elegante, mas de uma maneira muito simples e claro, para que ele que não deixasse dúvida para ninguém. Então, essa é uma característica muito presente, né, na inteligência de Jesus. Ele tinha uma lógica e raciocínio contundente de um homem que realmente tinha uma inteligência superior, né? Tanto na clareza, que é uma das características dele, como na força de argumentação, que é uma outra característica dele, né? Então, enquanto clareza, né, a gente vê justamente algumas colocações dele, né? Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que não dá fruta, ele o tira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a forma que ele traz para a gente, né, a partir desses elementos, dessas imagens, né, quando ele fala, né, que as aves do céu
não semeiam, nem colhem, nem ajuntam os celeiros, e mesmo assim Deus as alimenta, né? Então, por que nós não vamos confiar, né, a Ele, né? A cada dia a sua preocupação. Então, ele era muito claro na sua forma de apresentar as ideias que ele queria trazer, né? E junto com essa clareza é essa força argumentativa do Cristo, né? Falando dessa inteligência extremamente refinada, extremamente elevada, elaborada, né? E aí, quando, por exemplo, quando ele pega, né, e compara, né, quem é que seria o mais mais importante no reino do céu, os últimos serão os primeiros, ou chamando uma criança, né, ele diz: se vocês não se tornares como esse menino, não entrareis no reino do céu. Então, é lícito curar no dia de sábado? Ele começou a questionar, né? E assim quando as pessoas queriam tentar ele, né? Quando questionaram os fariseus, chegam em Jesus e diz: é lícito dar tributo a César ou não? Para poder justamente pegar ele em crime, né? Com astúcia, né? E Jesus diz: mostrar-lhe uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? De César, disseram os caras. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele realmente tinha uma capacidade, né, de argumentação, de clareza que reflete a grandeza do espírito dele, né? Tânia? E também sobre a capacidade do perdão, que eu me lembrei quando você estava falando agora sobre sobre Jesus, sobre o perdão de Judas, porque Judas o traiu e depois ele não aguentou aquela culpa, se suicidou, e Jesus, quando desencarnou, foi encontrar com ele, foi aliviar aquela dor, porque sentiu todo o peso que aquele amigo dele estava sentindo. Aqui, né, Tânia, eu não estou entrando no caráter de Jesus, nem no temperamento dele, que justamente foge daí a nossa compreensão, porque Jesus ele é o protótipo do amor, né? E como tal, ele sintetiza todas as virtudes. Então, o perdão, a tolerância, todas as qualidades que a gente possa imaginar no seu grau máximo, estão, de uma certa maneira, embutido da personalidade dele. Por isso que eu estou fazendo agora aqui com você só um perfil mental, que o perfil mental é para falar mais das características, dos traços de personagem ligado ao mundo da inteligência, da parte intelectual de Jesus, né? Porque do ponto de vista do caráter dele, não dá nem para a gente conseguir explicar, né? Porque ele é uma coisa que foge daí a dimensão que a gente pode alcançar, né? Gil? A gente não está te ouvindo, Gil. Tu levantou a mão, quer falar alguma coisa? Desculpa, porque eu Tá só bom. estava me obrigando a abrir a câmera e eu estou impossibilitada. Boa noite a todos. Eu só tenho uma questão para a nossa querida Amélia. Ela queria dizer o quê? Que Jesus é um ser extremamente bem educado, no sentido verdadeiro da palavra? É isso? Não posso responder. Bem educado e educador também, né? Bem nos educar Exatamente. também. Obrigada. 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 Como disse Gelson, nós não temos capacidade para qualificar os valores de Jesus, a não ser de facto pensar que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e seguir isso. Porque se ele é, de facto, aquilo que é dito na terra como verbo, a Bíblia diz que o verbo, em Gênesis fala do verbo da existência dele.
E se de facto é dito como governador da terra, nós não temos margens para fazer uma validação ou valoração do caráter deste ser, que não Sim. seja dizer assim, gratidão por teres vindo da terra, gratidão por teres trazido o exemplo, e para nós, os educadores, pegar nos parâmetros que ele deixou para podermos trabalhar a questão educativa, a questão psicológica, etc. Sim. Sou gratidão, Jesus. Muito bem. Nosso tempo está se esgotando, então a gente vai dar essa pausinha aí agora, né, em função do evento em Assis, da nossa viagem que a gente vai ter, né, lá na Europa. E depois a gente retoma, a gente vai continuar no mesmo item 4, que a gente tem outras coisas para falar da característica da personalidade dele, que hoje a gente não pôde se ocupar, né? Então a gente continua no mesmo item no próximo encontro, tá?